A gente sabia que a única possibilidade de adiamento dessa sanção, chamada de tarifa, seria uma mudança de ideia de Donald Trump. A gente segue no fluxo das discussões que a gente tem feito, que é uma decisão que não segue nenhuma lógica comercial, política, diplomática que faça sentido numa conversa entre os dois países, mas uma intromissão, uma imposição, uma espécie de sanção na qual o Trump está decididamente comprometido, uma vez não podemos esquecer que ele tem relações pessoais com toda essa questão, desde que uma das suas redes, junto com as redes de outros parceiros financiadores de Big Techs, estão diretamente envolvidos na resposta da justiça brasileira, uma resposta correta com relação às redes sociais. Então, ainda assim, eu ainda acho que Trump é imprevisível bastante para adiar ou mudar de ideia conforme ele acorde no dia, mas tudo que nós temos é o Brasil precisando pensar alternativas para lidar com isso. Você, Calil, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Diego, Paulo, Ronilson, prazer estar aqui. Como o Ronilson falou, Trump é imprevisível o suficiente para a gente não saber o que vai acontecer, porque considerando a experiência de outros países, ele avança e recua na questão das tarifas. Então, não significa que não possa em algum momento, inclusive talvez até no próprio mês de agosto, ele voltar atrás ou a qualquer momento. Agora, que a gente tem já os sinais, inclusive as declarações dele, e que é o que tudo indica, começa assim no dia 1º de agosto. O Brasil fez várias tentativas de diálogo, essas tentativas não foram bem sucedidas, então as tarifas vão passar a valer sim a partir do dia 1º de agosto. E aí vale lembrar que o que está em jogo, enfim, o Trump cada vez vai colocando mais, digamos, elementos, né, para o Brasil acabar cedendo, e que no final das contas são impossíveis de serem atendidos, né? A gente não está falando de uma negociação justa, mas sim de uma chantagem, né? Paulo Ramires, e o Trump não quis, né? Em momento algum ele quis negociar, ele impôs as medidas ou as condições dele, muitas delas que atingem diretamente a soberania brasileira. Boa tarde. Bom, primeiro, boa tarde, uma honra estar aqui com os nobres colegas. E eu queria destacar que essas tarifações do Trump em relação ao Brasil tendem a gerar problemas jurídicos ao próprio Trump. Vale dizer que, além da questão, né, do escândalo sexual que existe nos Estados Unidos, que fez com que, a pedidos do Trump, os republicanos decretassem recesso no Congresso e antecipassem esse recesso, diga-se de passagem, não há uma justificativa simples e jurídica para que haja esses tarifaços. Então, a justiça norte-americana, a pedido de democratas e setores industriais norte-americanos prejudicados com os próprios tarifaços do Trump, eles tenderão a entrar na justiça e, como consequência, o Trump precisa elaborar uma justificativa jurídica para isso. Qual que é o argumento do Trump? Nenhum, né, do ponto de vista econômico, apenas político. E como não há uma balança desfavorável, aliás, uma balança comercial desfavorável dos Estados Unidos em relação ao Brasil, essa questão vai ter que ser jogada para o Congresso norte-americano, que pode eventualmente refutar esse próprio tarifaço, né? Então, daí que isso pode gerar conturbações ao governo Trump, porque o Brasil é um país democrático, com instituições independentes, que é o caso do judiciário, uma democracia sólida, diga-se de passagem, e isso pode dar cada vez mais ênfase à ideia de que o Trump não está agindo para proteger a economia norte-americana, mas unicamente para salvar o Bolsonaro, que tentou realizar um golpe de Estado aqui no Brasil. Então isso pode ser usado, não só a questão do escândalo sexual, mas também essa restrição econômica, essa sanção econômica ao Brasil, como um futuro e provável processo de impeachment contra o Trump. Brasil e Estados Unidos vivem o pior momento de sua relação bilateral, pelo menos desde a redemocratização aqui do nosso país, há 40 anos. A situação que ainda deve piorar antes de melhorar. Quem explica é a colunista Mariana Sanches, de Washington. Brasil e Estados Unidos vivem o pior momento de sua relação bilateral, pelo menos desde a redemocratização brasileira há 40 anos. E a situação ainda deve piorar antes que comece a melhorar. Esse é um resumo do que me disseram 4 brasilianistas norte-americanos sobre a recente escalada de tensão
entre as duas maiores democracias das Américas. Segundo Tom Shannon, ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil e ex-subsecretário de Estado para o Hemisfério Ocidental, está claro que quando Donald Trump lança uma iniciativa como essa, esse é o começo e não o fim dessa história. A expectativa dos analistas é que Washington intensifique a pressão sobre Brasília. Winter chama a atenção para o enorme arsenal da Casa Branca e como ele tem funcionado. A experiência do segundo mandato tem mostrado a Trump que ele tende a obter resultados positivos quando usa força desproporcional em disputas assimétricas como as que ele tem travado com países da América Latina. Freeman concorda e diz o seguinte, abre aspas, Trump espera, e provavelmente nesse caso ele está errado, que os países latinos muito rapidamente se dobrem às suas vontades e demandas. Logo depois de sua posse, perguntado sobre a região, ele disse, não precisamos deles, eles que precisam de nós. E esse é o modelo mental dele para a região e até agora o que aconteceu confirmou isso para ele, fecha aspas. O estudioso cita 3 exemplos, Panamá, Colômbia e México. Diante das ameaças de Trump da tomada do Canal do Panamá, o país retirou os chineses da administração do local, concedeu condições especiais a navios do governo americano e aceitou até receber deportados de terceiros países. Já a Colômbia tentou resistir à repatriação de seus cidadãos em aviões militares e aí se viu diante de todos os tipos de tarifas e sanções que forçaram o presidente Gustavo Petro a recuar em menos de 24 horas. Com tons menos humilhantes, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, também tem sido constrangida a ceder às demandas de Trump sobre aumento de segurança na fronteira e deportações, sob a ameaça constante de novas tarifas. Obrigado, Mariana. Ronilson, você mesmo disse ontem, né, que o Trump esperava uma humilhação, né, pública do Brasil, do governo brasileiro, e ela não veio. Exato, Diego. E eu seguindo um pouco ali na lógica do Ramírez, né, da reflexão do Ramírez, para chamar a atenção de que não apenas de uma possível pressão e resistência externa, o Brasil tem feito de maneira muito diplomática, de maneira política, como deve ser, mas também imaginar que tem uma pressão interna que é significativa, e não é só pressão interna no sentido dos empresários ou dos democratas. Donald Trump também tem sobre si, Donald Trump tem meio ano de governo, e ele tem deixado um rastro de má administração interna muito forte, né? Que gradativamente, que em relativamente pouco tempo, em algum momento, ela vai se voltar para Donald Trump. Então, um dos itens, né, de uma pesquisa recente que fala da desaprovação de Trump, uma das perguntas ou uma das respostas é que Donald Trump tem tido prioridades erradas. Essas prioridades erradas têm a ver com a maneira como Donald Trump se assumiu como uma espécie de senhor do mundo, uma espécie de política de pura truculência a partir do poder e do tamanho dos Estados Unidos, e que tem atraído uma enorme hostilidade para os Estados Unidos, mas não só internamente, como o governo americano não tem entregue. E o governo Trump não tem entregue para o povo americano. A inflação nos Estados Unidos tem aumentado, a Mariana Sanches não falou ao vivo, mas lembrando dela aqui das suas apurações, a inflação nos Estados Unidos tem aumentado. O projeto de Donald Trump passou de uma maneira muito vergonhosa por uma necessidade do voto de Minerva do presidente do Senado, que é o vice-presidente, um projeto que alija milhões de pessoas do Medicaid, que alija milhões de pessoas de um projeto de maior acesso à alimentação, de melhor alimentação nos Estados Unidos, isso para um país que é um dos países do G7 que tem o maior índice de desigualdade entre eles, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm hoje um número muito grande de pessoas abaixo da linha da pobreza, inclusive, muitas pessoas empobrecidas. Então, Donald Trump não tem entregue internamente, e uma hora esse desejo incansável de coagir nações estrangeiras vai cobrar uma conta da falta de resposta internamente. E é essa cobrança dessa falta de resposta interna que pode ter um papel fundamental de virada na política de Donald Trump, fazendo com que ele olhe mais para dentro e deixe mais de ser senhor do mundo.